Você vê o que assim de desvantagem, Silvia, no fato de viajar em excursão? Para mim, a maior desvantagem é o roteiro fixo, né? Aquele roteiro amarrado, porque quando você compra um pacote de excursão, você sabe exatamente o que você vai fazer no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e durante o dia, onde é que você vai, tá tudo amarradinho. Isso, para mim, é a maior desvantagem. Eu, particularmente, prefiro essa coisa mais aberta, mais flexível, né? Então, para mim, não é tão interessante. E outra coisa, as visitas geralmente têm horários determinados, né? Então, você desce para visitar a atração X. Por exemplo, o monumento do faraó tal, né? Se você está no Egito. O guia de turismo vai dizer para você, você tem ali 15 minutos para fazer essa visita. Então, você tem que gastar aqueles 15 minutos e para ser elegante e educada com os outros participantes, você tem que voltar dentro dos 15 minutos, né? Então, esses horários rígidos te impedem um pouco de você aproveitar melhor da atração, né? Uma outra desvantagem que eu vejo é que você tem todos os restaurantes e hotéis já definidos, né? E isso pode, por um lado, ser vantagem, por outro pode ser desvantagem, porque, por exemplo, eu gosto de aventurar comidas diferentes e tal, então, se você tem todos os restaurantes e hotéis definidos, você é obrigada a fazer a refeição naquele restaurante que está definido, porque você já pagou aquela refeição e você não pode, por exemplo, eu não estou com vontade de jantar agora, mas aí você já pagou aquela refeição, se você não for, você vai perder o dinheiro, né? Você não tem como rever. E também você não pode optar em ir a um outro restaurante que você descubra que seja típico, né? Que tenha uma comida que você nunca comeu. Então, você não vai ter essa flexibilidade. Quer dizer, não vai ter entre aspas. Você pode até fazer, mas você vai perder aquilo que você já pagou dentro do teu pacote. E Lilian, você, que tipo de desvantagem você vê em viajar em excursão? Silvia, eu quase te interrompi para poder falar dessa situação que você disse dos roteiros amarrados, o que acaba causando, né? Eu acho que quando você está em grupo, é bem difícil você se harmonizar com todo mundo, né? E aí tem os atrasadinhos, tem os barulhentos, tem às vezes algumas pessoas com certas coisas inconvenientes. Eu acho que essa convivência é difícil. E eu também, como você, eu aprecio certos lugares. Então, nós fomos numa excursão à costa oeste dos Estados Unidos, no Carmel. Tinha um tempo de meia hora, por exemplo, para a gente visitar algumas missões, né? Que são aquelas igrejas jesuítas e tal. E aí o ônibus parou, só desceu eu e o Perry. Todo mundo ficou dentro do ônibus e nós cumprimos o horário, ficamos preocupados, cumprimos o horário, mas quando nós chegamos, estava todo mundo assim meio que cansado de ficar esperando, mesmo sendo dentro do tempo, porque aquela não era uma atração de interesse para ninguém, né? As pessoas estavam interessadas porque a guia tinha dito que a gente ia parar num outlet, então ninguém desceu para visitar. Então, são essas coisas. Você, às vezes, visita o tempo menor do que o que você gostaria. Às vezes, a atração te interessa só a você. E, às vezes, outras pessoas naquela parada demoram muito tempo e atrasam para voltar, atrapalhando todo mundo. Uma outra coisa que é uma questão também quando você viaja, é que se você viaja sozinha e você está numa excursão, você, em algumas situações, ou você paga mais pelo quarto para ficar sozinha, né? Ou você vai dormir com uma pessoa, compartilhar o quarto com uma pessoa desconhecida, né? Isso é chato. E eu acho que ainda tem uma outra coisa em relação à hospedagem, é que o preço do pacote, ele é por pessoa. Então, você paga, sei lá, num pacote para um determinado destino, R$10.000, você escolhe lá o quarto. Você paga aquele valor. Se você está viajando com seu marido vai pagar o mesmo valor e vocês estão dividindo um quarto. Então, eu acho que fica, em algumas situações, pesa quando você viaja em casal. Silvinha, o que você vê de vantagens em viajar de excursão? Bom, uma das maiores vantagens que eu vejo é a facilidade de organização, porque você não tem trabalho algum, né? Você só vai lá e adquire um pacote, uma viagem por excursão,
e você tem tudo ali organizado para você. Eu acho que essa é uma das principais vantagens de se viajar por excursão, principalmente para aquelas viagens, por exemplo, que você vai para um país onde você não fala aquela língua. Outro lugar que eu tenho visto quando eu pesquiso para viajar, mesmo atualmente, é que alguns destinos de ecoturismo, como o Jalapão, as agências elas estão muito bem estruturadas, né? E eu acho que é mais fácil realmente você fazer através de uma agência, de um pacote já pronto, do que você tentar organizar por conta própria. Mas, assim, nós temos organizado, né, Silvia, tanto eu quanto você, nós temos organizado as nossas próprias viagens. Então, é o que a gente chama de viajar por conta própria. E aí a gente vê muitas vantagens, né?